Você já se perguntou por que a África tem fronteiras tão retas assim? Juntando povos que falam línguas diferentes, que são inimigos históricos, dividindo povos que têm a mesma origem, mesma estrutura social. Isso não aconteceu por acaso, isso foi obra do imperialismo europeu. Hoje a gente vai falar como a Europa destruiu a África para poder ficar rica como a gente vê hoje. O que foi a partilha da África? Entre o final do século XIX e o começo do século XX, os países europeus estavam sedentos por outras colônias porque eles viram que dava certo. Eles precisavam de mão de obra e matéria-prima baratas e também de um mercado para poder consumir os produtos que as indústrias deles estavam produzindo. Só que a África já era habitada, já tinha povos com estruturas sociais complexas e bem antigas. A solução que eles acharam? Invadir, saquear e controlar completamente esses povos. A partir de 1884, com a Conferência de Berlim, países europeus como Alemanha, França, Reino Unido, Bélgica simplesmente se sentaram à mesa, abriram um mapa da África e começaram a traçar linhas dividindo o continente. Consultar os líderes ou povos africanos para isso. Em poucos anos, todo o continente foi ocupado e transformado em colônias europeias. Foi uma divisão artificial de povos africanos, com uma exploração econômica brutal do sentido financeiro e também físico. Os europeus eram extremamente violentos fisicamente e psicologicamente também, e até culturalmente. Os povos africanos eram impedidos até de professar suas religiões e falar as suas línguas. Em Ruanda, por exemplo, uma ex-colônia belga, existiam os Tutsi e os Hutus. Era só uma divisão econômica. Tutsis eram os criadores de gado, que geralmente tinham mais riqueza por isso. Os Hutus eram os agricultores, que por ser uma atividade mais volátil, mais dependente do clima, então era um pouco mais arriscada, então tinha pessoas com menos dinheiro. Era possível você mudar de status. Um Hutu que acumulasse bastante dinheiro podia virar um Tutsi. Um Tutsi que perdesse seus gados viraria um Hutu. A partir de 1935, os belgas definiram que Tutsis, Hutus e Tuás, que eram um grupo minoritário de pigmeus, eram grupos agora fixos, eles não poderiam mover entre si. E colocaram os Tutsi no poder. Isso gerou muito ressentimento entre os Hutus. E quando a Bélgica saiu do controle do país, simplesmente houve uma revolução armada onde os Hutus caçaram os Tutsis. O Níger, até 2023, no golpe militar, vendia urânio para a França, que era muito importante para gerar energia elétrica, a $5 o quilo. E quando o líder do país disse que ia nacionalizar as reservas, a França ameaçou de invasão. O Congo, por exemplo, tem as maiores reservas do mundo de coltan, que é essencial para a produção de eletrônicos. Empresas europeias como a francesa Ermet e a belga Umicore se beneficiam até hoje da extração desses minérios com mão de obra barata lá no país. No Mali e na Burkina Faso, a Endeavour Mining, que é britânica, ainda explora ouro até hoje. Costa do Marfim e Gana produzem cerca de 60% do cacau mundial e mesmo assim, cadê o dinheiro desse chocolate todo aí que é vendido? Então isso mostra que a África nunca foi um continente pobre, mas é um continente empobrecido. Nunca foi um continente miserável, mas sim explorado e cruelmente pelos europeus. Essas são as consequências do imperialismo no continente africano.